Eu era um jovem repórter na época e participei dessa entrevista com o Chico Xavier, que era um pinga-fogo, e posso dizer hoje, passado 30, foi em 1971 isso, passado 35 anos praticamente, eu posso dizer que essa talvez tenha sido a minha entrevista de televisão que mais repercutiu em toda a minha carreira. Eu nunca fiz uma entrevista um programa de televisão, e olha que eu participei do Pinga-Fogo durante anos aqui, participei também do Record Notícias, na Record, que era um programa do mesmo gênero, né? Tive uma carreira grande na televisão, no rádio e posteriormente em seguida nos jornais, né? Trabalhei em vários jornais, e nunca tive uma entrevista que tivesse a repercussão que teve a entrevista com o Chico Xavier, né? Então talvez seja a grande entrevista que eu participei, juntamente com outros colegas, com o Durval Monteiro, com o Saulo Gomes, né? E Ellen, né? Que era uma jornalista dos Direitos Associados na época também, né? E esse grupo, não posso me esquecer da emoção que nós tivemos no final desse programa, porque eu, que não era espírita, entendeu? Fui participar com um espírito de curiosidade, que já conhecia o Chico, acompanhava o trabalho do Chico, tudo isso, e fui surpreendido com o resultado dessa entrevista. Para você ter uma ideia, naquele tempo não existia ainda transmissão direta para o Brasil. As transmissões eram regionais, as estações trabalhavam regionalmente, as estações de São Paulo, do Rio, então, mas havia já o videotape. Esse videotape, eu tenho a impressão que correu o Brasil durante 3 anos, sendo exibido em cada município brasileiro do mais. Eu cheguei a receber cartas na época de municípios do interior do Amazonas, do interior do Pará, dos lugares mais longínquos do Brasil, né, mostrando a repercussão, o que revela a repercussão da entrevista com o Chico Xavier, o Pinga-Fogo do Chico Xavier. Me lembro do Almir Guimarães, que era o coordenador da matéria, e me lembro da dificuldade que foi, porque não foi fácil, o Chico não dava a entrevista, o Chico não... Foi muito difícil conseguir obter a entrevista com o Chico. Tinha a impressão que foi uns 6 meses de combate da direção do Pinga-Fogo para obter o acordo do Chico. Ele teve se deslocado de Uberaba, né? E veio para São Paulo para participar desse programa. Mas foi realmente a grande entrevista em termos de repercussão que eu participei em toda a minha carreira. Eu saí emocionado, como saíram todos os entrevistadores, inclusive, entre os entrevistadores também, eu não citei ainda o Freitas Nobre, que sempre foi um dirigente espírita, inclusive, não é? E o próprio Almir Guimarães, que era um homem que não tinha também nenhuma relação direta com o espiritismo, né? Ali, alguns que participaram daquela entrevista, que é o meu caso, por exemplo, talvez foi até uma honra ter participado daquele programa, porque eu era um jovem repórter que talvez não tivesse preparado para uma entrevista tão importante. E por mais que eu tivesse me preparado para a entrevista, eu ainda não tinha um preparo suficiente para participar de uma entrevista com um filósofo e com um dirigente espírita tão importante como Chico Xavier. Entendeu? Então, a minha presença ali foi, no final do programa, foi até de agradecimento ao Almir Guimarães, que era mais ou menos quem coordenava aquele programa, né, de poder ter participado dessa entrevista que marcou muito a minha vida profissional. E a tal ponto que eu considero hoje como a principal entrevista da minha carreira profissional na televisão. Pelo menos em termos de repercussão e de impacto criado pela entrevista e pela presença desse homem sereno, desse homem tranquilo, desse homem voltado para a área social, não é? E espiritual também, claro, principalmente espiritual, mas também não se esquecer nunca da área social, que a obra dele já se desenvolvia enquanto ele vivia.